12 coisas que você não deve fazer na Itália. Ciao, benvenuti a un altro video di italiano. Hoje nós vamos falar sobre alguns comportamentos que geralmente são considerados inadequados ou mal vistos, na cultura italiana, Vi? Mas antes do conteúdo, se você não nos segue, se inscreva agora no nosso canal, Vi? E acione o sininho, para que você seja avisado quando tiver novos vídeos. E não esqueça do seu like aí, já deixa aí o seu like agora para você não esquecer, que a gente vai passar um conteúdo bem importante aí para você. Mas a gente tem também as nossas redes sociais, Vi? O Instagram, por exemplo, que eles podem nos seguir lá, porque lá a gente compartilha vídeos mais curtos, aí mais assim rapidinhos, para que você não perca muito tempo, mas esteja aí praticando todos os dias o seu italiano, porque é assim que você vai conseguir, realmente aprender, Vi? Diz aí qual é o nosso Instagram. Então, @italiano_ sem frescura. E todos os links estão na descrição desse vídeo aqui também, das nossas redes sociais. É isso aí. Então, agora vamos, Vi? Que realmente, a gente não deve fazer na Itália porque é mal visto, ou inadequado. Então, qual é a primeira coisa aí, Vi? Então, a primeira é não cumprimentar adequadamente. Porque o cumprimento na Itália é fundamental na cultura no geral, Então, ignorar, por exemplo, um buongiorno ao entrar em um lugar pode ser considerado rude. É isso aí. Então, assim, é muito importante, cumprimentar, como ela falou. E até, olha só, quando eu cheguei na Itália, eu fui para casa de uma pessoa, italiana, claro, E um dia eu saí, que eu fui no centro de Firenze, fazer algumas coisas. E quando eu voltei, eu entrei em casa, eu não falei nada, eu não cumprimentei. Nossa, a pessoa ficou muito revoltada comigo. Como é que tu entra em casa e tu não cumprimenta, Então, até dentro de casa, Vi, é preservado, tá? Isso, E hoje a gente faz, Porque a gente acostumou assim, Então, sai, cumprimenta as pessoas que estão em casa, marido, mulher, filhos e tudo. E depois, quando chega, cumprimenta de novo, E com um tchau, Tchau, cheguei, tô de volta, Então, assim, é muito importante ter uma consideração muito grande, Cumprimentar as pessoas. E o outro aí, Vi, qual é uma outra coisa que não é adequado, fazer na Itália, mas que aqui no Brasil, infelizmente, acontece bastante, Pois é, A segunda coisa é fazer barulho excessivo em lugares públicos, Porque italianos valorizam bastante, assim, a paz, a tranquilidade, Então, especialmente, assim, em lugares como restaurantes e também transportes públicos. Então, no geral, assim, evite conversas altas ou, assim, comportamentos que vão disturbar, assim, no geral, a paz das outras pessoas, Então, tente sempre ser mais, assim, tranquilo, E evite, assim, fazer barulho. É quase uma invasão de privacidade, Assim, quando você está no meio público, o lugar não é seu, Então, ele é público. Então, tem que respeitar o direito do outro também, Então, manter a baixa voz, Não falar alto ou não ter sons altos, É considerado, boa educação, tá? Exato, Porque aqui no Brasil é basicamente o contrário, Você vê, assim, pessoas na rua, por exemplo, andando com carro, com som, assim, no máximo, E isso vocês nunca vão ver na Itália, A gente já falou sobre isso também, que como isso realmente é bem mais respeitado, Porque, assim, é literalmente um lugar público, Simplesmente, assim, passar na rua, Todo mundo pode passar ali. E se você passar com um som muito alto, vai atrapalhar basicamente todo mundo que tá ali, Então, isso é muito respeitado lá, Ao contrário daqui do Brasil, Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso também. A gente fez um vídeo, Via no Instagram, Quem quiser ver pode clicar aqui no link, ou aqui, em algum lugar vai estar o link aí para você clicar e ver o vídeo onde a gente fez esse comentário, Porque foi perguntado a respeito disso e a gente falou, Então, respeitar o outro é sempre bom, E a outra coisa, é ignorar a pausa para o café, Um cafezinho para o italiano, ele é sagrado, podemos dizer, Vi? Exatamente, Porque, digamos que nós italianos temos um ritual, assim, para o café. Então, assim, tomar café enquanto anda ou levar para a viagem não é comum. Então, eles preferem, a gente, eu também sou italiana, preferem desfrutar, tomar um cafezinho num bar, que seria na Itália, que seria mais um café aqui, assim, uma confeitaria, Porque bar na Itália é totalmente outra coisa, É outra coisa, bem diferente também. Pois é literalmente, assim, um lugar onde você vai tomar café, ou cappuccino, dependendo,
assim, né? A maioria das vezes também comer uma brioche, um croissant, né? Alguma coisa assim, né? E geralmente eles têm a pausa café mesmo durante o trabalho, né? Que a pessoa para tomar um cafezinho, né? Vai lá. É até uma sensação muito gostosa aquele momento, né? De um café, né? Que depois o cafezinho é desse tamanho, né? Uma tintinha para nós, né? Uma tinta, porque é bem forte, mas assim, o italiano ele preza muito por isso, tá? Uma pausa café até em horário de trabalho, né? Ninguém pode negar, né? Então é muito respeitado, tá? E a outra coisa, né, Vi, é falar em alto volume ao celular em lugares públicos, né, que tem muito a ver com aquilo que a gente já falou, né, de altura de comportamento e tal, né, mas isso aí de falar ao telefone em lugares públicos, né, geralmente a gente vê os estrangeiros lá na Itália fazendo isso, né, que incomoda bastante, chineses e de outros países aí do leste europeu também, né, que às vezes... Do norte da África também, né? Outras partes da Europa. Tem vários, assim, estrangeiros, né? Espalhados pela Itália. Então... mas italiano mesmo, falando alto no telefone, né? Em trem, né? Que a gente ouve. E ônibus, isso aí não tem, tá? Se tá falando alto, geralmente são estrangeiros, né? Porque na Itália realmente é considerado uma falta de educação, como eu já falei antes, né? De invasão da privacidade, né? E do direito do outro, né? Tá? E a outra coisa aí, né, Vi, qual seria? Então, né, a próxima coisa é não respeitar as filas, né? Porque elas são uma parte, assim, muito importante da cultura italiana. Então, ter esse respeito, né, pela ordem de chegada é fundamental em todos os locais, né? Mas também em locais como transporte público, mercados e também atrações turísticas, né? No geral, é bem respeitado isso também. Ninguém procura furar fila, né? Pessoas respeitam, né? Então, assim, como a gente já falou no outro vídeo que a gente estava comentando também, na Itália, o respeito do outro, ele é bem levado a sério, né? Mais a sério do que aqui no Brasil. Como eu já falei, né? A gente não pode generalizar, porque não é todo mundo que é mal educado, né? Mas, assim, quando eu cheguei na Itália, uma coisa que eu observei é isso aí. O italiano, ele respeita mais o outro. Tá? E a outra coisa, né, é invadir o espaço pessoal, né? Então, né, nós italianos valorizamos bastante o nosso espaço pessoal, né? Então, assim, como a gente já falou até agora, invadir a privacidade de alguém realmente é considerado rude, né? Ou até ficar muito próximo. Pode ser uma situação desconfortável, né, no geral. Como a gente já comentou também em outros vídeos também, né? Quando tu não conhece a pessoa, tu não toma liberdade nenhuma com ela, né? Até no cumprimentar, que a gente já falou em outros vídeos, né? Que é dado de lei, né? Senhor, senhora, independente da idade, não porque ela é mais velha, né? Mas em respeito a ela, né? Então a gente não invade tu. Eu não tenho intimidade com aquela pessoa para dar de tu para ela. E eu não tenho intimidade com ela para eu chegar e estar colado nela, seja numa fila, seja onde for, né? O espaço pessoal aí, né? Ele é muito respeitado também, né? Tanto fora quanto dentro de casa, né? Invadir o espaço do outro, chegar na casa também sem telefonar antes, né? Isso aí não se faz, isso aí também é considerado, né? Invasão do espaço do outro, porque tu nem sabe se eu vou poder te receber, como tu te permite, né? Bater na minha porta, né? Sem me avisar antes, né? Então isso aí também é considerado, né, Vi? Uma invasão do espaço do outro, né? Claro, depende, assim, do nível de amizade, né, que tu tem com a pessoa, mas se é uma pessoa que você, por exemplo, acabou de conhecer, né, conversou poucas vezes, né, aqui no Brasil é totalmente outra coisa, né, encontra uma vez e já são melhores amigos, quase. Lá na Itália não, né, claro, obviamente depende do pessoa, nível, né? Mas assim, quando eu cheguei na Itália, por um mesinho mais ou menos, eu fui fazer a babysitter. E a menina, né, essa menina que eu cuidava, ela, pra ver a avó, ela tinha que marcar horário, tá? Mesmo que a avó ficasse o dia inteiro em casa, né, mas ela não podia ir lá na avó a qualquer momento. Então ela tinha que marcar o horário para ir, para estar com a avó, que a avó ia poder dar atenção para ela, né? Então existe isso também. Esses níveis, não quer dizer que é todo mundo, tá, pessoal? Não vai levar isso ao pé da letra e lá é só assim, não é. Mas acontece isso também, tá? Tinha que marcar horário. Naquele horário, daí eu levava ela lá, ela ficava 1 horinha, 2 horinhas com a avó, que daí a avó poderia dar atenção para ela, né? E depois eu ia buscar a menina, né? Então, assim, é o respeito do espaço do outro, tá? Em vários sentidos. E
E outra experiência que eu tive, né, foi com outra criança, tá? Uma pessoa que eu conheci, né? E a gente ia sair e ela foi tomar banho, né? E deixou a criança no berço. E a criança começou a chorar, né? E eu peguei e fui lá, né, atender essa criança, dar, né, fazer alguma coisa para ela parar de chorar. Ela considerou isso uma invasão de privacidade também, né? De eu ter ido até no quarto, né, e dado uma atenção para a criança, né? Na ideia dela, eu teria que ter deixado essa criança chorar, porque era problema dela, né? Então, tem níveis assim bem que a gente quase extremos, né? Quase extremos, né? Que aqui no Brasil a gente não dá muita importância para isso, mas lá realmente eu vi essa diferença também, né? Na cultura, né? E a outra coisa, né, Vi, é uma coisa que é muito comum, né? Que acontece, né? Mas não seria para fazer, né? Perché mi guardi per mezz'ora? Então, né, o próximo comportamento, né, inadequado, assim, no geral na Itália, a não se fazer é adicionar queijo, né, à massa com frutos do mar. No geral, assim, adicionar o queijo a pratos de frutos do mar, especialmente, né, macarrão, assim, massas, né, com frutos do mar, é realmente considerado quase uma gafe, né? Então, é melhor vocês evitar fazer isso, né, porque é uma coisa, assim, no geral, mal vista lá. Não se coloca, né? Quando tem o peixe, não é colocado o queijinho em cima aí, tá? E outra coisa, né, Vi, aí falando, continuando na área da alimentação, é usar garfo e faca para comer a pizza, né? A gente já fez outro vídeo também explicando isso, né? Porque, né, 99% das vezes que vocês vão comer pizza lá, todo mundo tá comendo com as mãos, né? Então, o uso realmente da faca e do garfo pode ser visto como estranho, né? Eu também, quando cheguei aqui, né, eu vejo as pessoas, assim, comendo a pizza com garfo e faca e eu fico... Pizza é feita pra comer com as mãos, né? Pra mim, realmente faz parte do meu jeito de ser, né? Da minha cultura, né? Realmente comer pizza com as mãos. Então, mesmo assim, aqui no Brasil, né? Eu continuo comendo com as mãos, né? Quando a gente vai em restaurante, né? A gente come com as mãos. Os outros estão com garfo e faca. De repente, eles acham até a gente mal educado, mas faz parte. É cultura, né? Então, assim, não é falta de educação. São culturas diferentes, né? Outra coisa também, né? Continuando aí na área da pizza, né, Via? Colocar molho nas pizzas, né? Que aqui no Brasil é muito acostumado isso aí, né? Faz aquela pizza já carregada de coisa, 10 gostos numa pizza, 10 sabores, né? Depois mais 3, 4 tipos de molho em cima, né? Então mistura tudo, né? Não, eu realmente acho isso uma exageração, né? Porque a maioria das vezes lá na Itália a pizza não é assim, sei lá o que de gosto, né? Não é tão saborosa como aqui no Brasil, né? Eu admito que isso, né, dá pra ver bastante a diferença, né? Como aqui realmente é bem mais recheada, bem mais, né? Tem muita mistura, assim, de gostos no geral, né? Lá na Itália, principalmente, né, assim, falando no geral, você pede uma pizza só e vem um gosto só, né? Então você vai ter que escolher um gosto, né? Não vem pizza, assim, misturada, digamos, né? E... mais um sabor, né? Exato. Lá a gente pede um gosto de pizza, a gente não pede, faz a metade disso, a metade daquilo, né? E, né, realmente essa coisa de colocar molhos na pizza, né, ketchup na pizza, né, todo mundo tá sempre falando, e ai meu Deus, né, não, realmente, né, não tem essa tradição, digamos assim, na Itália, né, então, porque o italiano realmente preza muito pelo sabor individual de cada prato, né? De cada prato, né? Então, se você colocar molhos, você, né, vai perder o vai gosto alterar, original. né, vai alterar o sabor daquele alimento, né? Exatamente, né, então isso, né, realmente é mal visto também na Itália, né, então não faça isso, pelo amor de Deus, nos restaurantes. É isso aí. E outra coisa, né, é a ordem dos pratos, né? Na Itália, na realidade, né, tem o antipasto que eles chamam, né? O primeiro, o segundo, né? Depois o doce, o café, o amassa-café e por aí vai, né? Então você não pede primeiro, né, uma carne para depois pedir a massa, por exemplo, né? Porque come tudo separado, né? Exato, né? Porque come tudo separado, né? Que come a massa, a carne, a salada, né? Como a gente faz aqui, né? Lá cada prato, como ela já falou, né? Antes, o italiano ele pesa muito pelo sabor individual das coisas, né? Então, se você coloca a massa, a carne, a salada, a maionese, a batata, né? Tudo no mesmo prato, você come um pouquinho disso, um pouquinho daquilo.
você mistura na boca, né, todos esses gostos, você não sente mais qual é o real sabor, né, daquela massa, por exemplo, né, ou daquela salada, tá? Então, na Itália, né, eles usam cada prato, né, a massa é o primeiro prato, então primeiro você saboreia essa massa, O arroz, né? Pode ser ou arroz, arroz, risoto. né? Pode ser um risoto, né? Mas primeiro você saboreia aquilo ali, né? Para depois pedir a carne com um contorno que eles chamam, né? Que daí seria a salada, por exemplo, ou batata, né? Verdura em Tomate. geral, né? Verdura em geral, tá? Mas são individuais, né? Então você come nessa ordem, né? O antipasto, né? Que seriam coisas mais para beliscar, né? Petisco, né? Petiscos, né, que pode ser também, né, salames, queijos e tal, né, no início. Depois você vai pedir o primeiro prato, né, e depois o segundo e por aí vai, tá? Então, respeitar essa ordem, né, é sempre boa educação, né? É a ordem da cultura italiana, né? Exato, né? Que geralmente, né, as pessoas pedem o primeiro prato e depois o segundo prato, mas se você, por exemplo, estiver com pouca fome, aí sim pode pedir, obviamente, só um, né? Não é que é Só o obrigatório segundo ou comprar, só o primeiro. pedir todos, né? Isso. Claro. Né? Então, né, geralmente os antepassos também são, digamos, facultativos, né? Não sempre vocês vão ter essas entradas assim, né? Então, pode acontecer, né, que uma pessoa, né, simplesmente pedir um segundo prato, né? Que daí pode ser Ou uma até carne, só o peixe, antipasto, né? De repente tem gente que come só o antipasto, né? Eu quero só, né, o antipasto, que pode ser, como eu falei, alguns petiscos, né? O salaminho, queijos e tal, e come só aquilo ali. Não tem problema, né? Mas a ordem é essa que a gente falou, né? Tá? Então é isso aí que a gente tá querendo passar aqui para vocês, né? A ordem dos pratos e como se come na Itália, né? Então, continuando aí, né, nessa área da alimentação, é exagerar nas porções, né? Porque como a gente falou aí já da individualização dos pratos, né? Também tem as porções, né, Vi? Exatamente, né? Porque na Itália as porções nos restaurantes tendem a ser mais modestas, né? Não como aqui no Brasil que, né, como a gente já falou também, mistura de coisas. Então, evite, no geral, exagerar nas porções, né? Para realmente evitar desperdício, né, no geral. Então, para realmente também demonstrar respeito, né, pela comida, porque isso também é muito prezado lá na Itália, né? A importância, né, no geral, da comida. Então, no geral também, desperdiçar é também mal visto, né? Então, é sempre bom, assim, pedir os pratos, né, mais modestos, assim, menores, né, do que exagerar com as porções. Que deveria ser em todo lugar. E aqui no Brasil também, né, muitos lugares usa assim, né, de não fazer grandes porções para não estar desperdiçando, né, aí, né, se conter nos pratos aí, né. E a última aí, né, Vi, que é uma coisa muito comum, que eu até já contei uma experiência minha que eu vivi, né, é a respeito do espaguete, né, Vi? Exatamente, né, Exatamente, né? Pelo amor de Deus, não corte nem quebre esse espaguete, tá? Nem na hora de comer, nem talvez, né, se você está cozinhando antes, se você quer... Não faz isso, né? Porque antes de... Em vez disso, né, se você está comendo os espaguetes, use a colher para se ajudar a enrolar os espaguetes, né? Porque Enrolado, né, às vezes tem né? dificuldade com o garfo, né, e a colher, assim. Enrola. E porque realmente cortar é considerado impróprio. Então, não faça isso, né? Se o espaguete é feito daquele jeito, tem um motivo. Então, não corte, né? Então, né, no geral, evite fazer isso. Né? Porque os italianos, assim, vão ficar loucos se você... Sim, né? O que aconteceu, que eu já contei no outro vídeo também, né? Que eu chegando na Itália também, fui comer na casa de um italiano, sentados na mesa comendo espaguete, e eu fui pegar a faca para cortar, né? A mulher simplesmente deu um salto da mesa, né? Colocou a mão na cabeça e disse: "Não, ma cosa fai? Não haver dele espaguete em Brasília." E assim, para ela foi uma coisa horrorosa, realmente, né? Cortar o espaguete para comer, né? Então, assim, não façam isso que não é, né? Não é bem visto, né? Então, essas eram, né? Aí as 12 coisas, né? Para não fazer na Itália, porque pode ser considerada realmente uma gafe, né? Mas queremos lembrar também, né, Vi, que são generalizações, né? Que as práticas podem variar dependendo da região da Itália também, né? Então, no entanto, seguir essas diretrizes, né? É sempre bom, né, Vi? Exatamente, né? Porque realmente vai ajudar a garantir uma experiência culturalmente sensível durante a sua visita, né? Então, tente sempre respeitar todas essas coisas que a gente falou, né? Porque realmente é bem importante, né? Assim, no geral, né? Revisando um pouco o que a gente falou, né? Respeitar as outras pessoas, né? Você não pode simplesmente chegar numa pessoa, por exemplo, e
que chamar tu, né, é considerado rude também, né? E também o respeito pela comida, né? Como a gente já falou até agora, né? Então, o respeito no geral, né? Mais ou menos o contexto, assim, desse vídeo é, né, valorizar, assim, o respeito, né? O respeito da outra pessoa, né? Tanto os Usado seus, na Itália, né, os seus espaços e tal, né? Então, por hoje era isso, né, Vi, que a gente tinha, né? Lembrando, e de novo, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Se inscreva agora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas aí que você saiba, né, que se interessa pelo italiano, para que eles também possam usufruir aí dessa aula gratuita, né, de coisas importantes aí para quem vai viajar para a Itália, quem vai morar lá, né, seja lá o que for, tá? Então, né, por hoje era isso, né, Vi? E nos siga lá no Instagram, né? E que a Vi já falou, repete aí, Vi, o nosso Instagram para eles. Italiano, sem frescura. É isso aí. Nós hoje ficamos por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Como é que a gente tinha falado algumas coisas para não fazer na Itália, né? Não era?